Muito boa noite a todos, tudo bem? Eu mais uma vez estou aqui para finalizar as nossas palestras do dia de hoje. Eu queria fazer um agradecimento especial mais uma vez a todos os palestrantes que estiveram aqui conosco, né, no CONAPEGNE, Congresso Nacional Pequenas Empresas e Grandes Negócios. Com muito prazer que a gente conversou com a Tassiana, conversou com a Isabela, viu a palestra, a belíssima palestra do Júlio. Então, a Tassiana, vou fazer um rápido comentário aqui, eu achei espetacular, ela lá de longe, lá em Miami, fazendo a entrevista com a gente, falando sobre a brigadeiria que ela desenvolveu e tão rápido, né? Foram 3 anos que acabou partindo do zero, né? Com 60 mil reais lá que ela comentou, partiu do zero e aí em menos de 3 anos transformou em mais de 10 lojas, vendeu para o maior do mundo aí nessa área, que é o Alexandre. Espetacular, né? Falou belíssimamente sobre planejamento. Hoje o nosso tema aqui do passo a passo vai ser na área de planejamento, que a gente vai fazer uma rápida abordagem sobre esse tema aí. Ela deu uma dica espetacular que na hora de planejar a gente tem que trabalhar um pouco mais com a razão do que com a emoção, né? No caso principalmente dela, que é bem criativa e tal. Eu achei bem interessante essa questão aí que ela comentou. E ela falou também da questão de meta, né? A questão de ser um pouco mais agressiva nas metas. Eu compartilho dessa opinião, tá? A Tassiana deve estar escutando a gente aí. Eu gosto de metas agressivas quando eu faço os planejamentos, né? Não só das minhas empresas, como também dos meus clientes. A gente trabalha bastante com planejamento estratégico de clientes. Eu gosto de colocar metas agressivas, né? Por exemplo, é muito melhor você acabar, né, vamos supor, numa situação que não seja tão boa, mas não atingir 100% de uma meta, mas é muito melhor você atingir, por exemplo, 75% de 800 mil de lucro de meta do que você atingir 100% de 300 mil. Né? Se eu atingir lá 75% de 800 mil, eu tenho 600 mil reais de lucro. Se eu atingir 100% de 3 mil e de 300 mil, eu acabo tendo 300 mil. Então, mesmo atingindo 75% de uma meta muito mais agressiva, eu ainda tive o dobro de lucro do que uma meta menos agressiva. Muito legal, obrigado, Tassiana. A Isabela Prata deu uma lição de vida na gente aí hoje. A gente acabou vendo todo esse momento de vida que ela está atravessando e está buscando aquela reciclagem que ela comentou do sabático. Ficou mais de 1 ano fora, se reciclando as ideias, trazendo outras oportunidades, numa carreira espetacular aí. Em 7 anos ela falou mais de 30 mil alunos. Isso é impressionante, 30 mil alunos. E agora, claro, reduziu a sua jornada de trabalho, né? Trabalhava mais de 15 horas, agora está trabalhando menos de 8 horas e está muito mais feliz. Eu acho que isso aí é muito importante, a gente que é empresário, buscar a felicidade, buscar momentos de paz, momentos de tranquilidade, viagens, lazer, aproveitar a família, estudar bastante, buscar oportunidades fora, né, do que só buscar, almejar o lucro, né? A gente acaba muitas vezes entrando nesse ciclo, né, de prestar consultoria. A gente quer o lucro, até porque muitas vezes o momento que a gente vive na economia ele demanda isso, porque muitas empresas, e eu estou bem assustado, nos últimos 2 anos que a gente tem feito trabalhos em muitas empresas, a gente percebe que a margem de lucratividade da maioria está negativa, estão trabalhando com prejuízo, estão se sacrificando aí os empresários para conseguir manter as empresas. Isso aí é bastante preocupante e isso acaba tomando aí muitas noites de sono, questões de saúde das pessoas, né? Principalmente dos empresários que estão fazendo esse esforço sobre-humano aí para manter 15 horas muitas vezes trabalhando por dia. Júlio, não preciso falar mais nada, não precisamos nem fazer um passo a passo do que o Júlio comentou. Ele é um líder nato e fez uma belíssima apresentação aí. Parabéns, Júlio. Parabéns, Isabela. Parabéns, Júlio. Parabéns, Tassiana. Parabéns a todos.
E agora nós vamos dar uma sequência aqui no nosso tema do dia, que é focando, né, o planejamento estratégico. Então, focar o planejamento estratégico de uma empresa, tá? Eu trabalho com muitos planejamentos estratégicos de muitas empresas, então eu vou tentar fazer uma abordagem bastante rápida. Eu sei que esse tema, ele, né, como diversos outros, ou como todos os outros temas que a gente tem abordado no nosso congresso, eles são bastante amplos, não dá para a gente ser leviano e achar que em meia hora aí de conversa, meia hora, 40 minutos de conversa, a gente vai mostrar tudo, mas eu tenho a minha intenção aqui hoje é fazer com que abra um pouco o primeiro caminho, tá, das empresas de vocês que estão assistindo aí. Eu vejo que seja o pontapé inicial aí, né, para a maioria das empresas, que a gente sabe que muitas delas nem têm planejamento estratégico, não trabalham com essa área, e até para as que possuem o planejamento estratégico, vou tentar colaborar de alguma forma aí, mostrando, né, o meu modo de trabalhar, como que a gente trabalha com planejamento estratégico nas empresas, o que a gente direciona nesse ramo de atuação aí, tá? Então, o que a gente imagina aqui falar nessa nossa apresentação? Principalmente, inicialmente, né, a gente vai falar sobre o que é o planejamento estratégico, mas dentro do planejamento estratégico, o que são a missão das empresas, a visão das empresas, qual que é a diferença de uma coisa da outra, quais são objetivos, né? Quem sabe, já fez planejamento estratégico, é muito importante o objetivo, as estratégias para atingir esses objetivos, que metas que a gente vai estar trabalhando, e como que esses conceitos aí interagem entre eles e, na verdade, é uma bola de neve, eles acabam um tendo que seguir o outro, enfim. Começando pela missão, tá? Missão. Agora, até esse ambiente que eu estou aqui é a minha empresa de consultoria, estou fazendo essa filmagem na Garbi Consultoria, que é a minha empresa de consultoria, mas claro, cada empresa tem uma metodologia, a gente segue um esquema, que nem hoje a gente já tem formado a nossa missão, a nossa visão, os nossos valores, o que é o nosso negócio, enfim, já é um planejamento estratégico muito mais focado nas metas, nas ações que vão ser realizadas durante o período que a gente está focando no planejamento. Quando a gente começa, né, não tem o planejamento, ainda não tem missão, não tem visão, não tem valores, a gente tem que entender o que é isso daí, tá? Na realidade, a missão, ela é a razão de existir da empresa. Você tem que pensar lá na cultura, na filosofia dessa empresa. Então, elas tendem a resistir àquelas mudanças de mercado que acontecem. Vou mudar minha empresa, mas eu vou continuar com aquela minha missão. Aquela minha missão é o fundamento de tudo, tá? Então, isso que é a missão. Então, ela tende a ser eterna. A ideia é que ela continue para sempre, eternamente. Tá? Então, é baseada principalmente na filosofia dos fundadores, das pessoas que criaram a empresa, ou que até hoje estão, né, permanentemente na empresa, enfim, mas o que as pessoas, né, que criaram esse negócio gostariam que essa empresa tivesse, qual que é a postura que essa empresa tem que tomar frente ao cliente, quer dizer, molda a cultura da empresa, aquela cultura que a gente quer que ela funcione internamente com relação a tudo que gira em torno de todos os stakeholders, né? Todos os envolvidos no processo. Tá? Então, é aquele marco inicial, né, da empresa. Existem algumas técnicas para se fazer a missão e tal. Eu não vou entrar aqui, especificar ela e tal, mas é muito importante a gente pensar naquelas palavras-chave e depois, né, trabalhar uma frase, mas mais importante do que a frase ser bonita são as palavras-chave. Às vezes a gente vê as empresas se batendo, puxa, mas tinha que deixar aquela frase mais bonita, mais legal, mais fácil de falar, etc. Mas o mais importante são as palavras, né? A força das palavras que estão ali trazendo essa missão para a nossa empresa. Os valores. Os valores, eles refletem uma ideologia que a gente acaba trabalhando dentro da empresa. Eu mais do que ficar explicando como são os valores, eu pego um exemplo de valores sempre, que eu vou até ler ele aqui para vocês, tá? Que é um exemplo de
de valores da 3M, que eu acho espetacular esse exemplo de valores. Tá? Então eles falam aqui: inovação não se deve matar a ideia de um novo produto. Tá? Quem conhece bem a 3M, quem já trabalhou, conhece os produtos dela, sabe aquelas ideias muitas vezes malucas ou que deram errado e acabaram se transformando num belo produto. Segundo ponto, né, eles transformaram em pontos esses itens de valores da empresa deles. Então, integridade absoluta é o segundo ponto, né? Trabalhar com ética, tem que ser isso aí. Eu não conheço empresa que trabalha sem ética e que se sustente. Isso aí acaba transformando a empresa o tanto que ela cresce por trabalhar sem ética, acaba caindo a empresa muito mais rápido do que ela cresceu. Respeito pela iniciativa individual e o crescimento pessoal. Isso é espetacular, né? Valorizam cada pessoa conforme a iniciativa dela. Tolerância com respeito a erros honestos. Quer dizer, você cria uma cultura, você está pondo nos teus valores uma forma para direcionar uma cultura da empresa, né? Aquela cultura mais proativa. A pessoa pode tentar inovar, trazer uma coisa diferente, até se der errado, ela não vai ser penalizada por isso. Eu acho espetacular colocar nos valores essa questão, né? Porque a pessoa se embasa nisso daí para buscar novas oportunidades para a empresa, para ela, para a empresa. Isso é bacana. Qualidade e confiabilidade do produto. Atender o mercado, né? A gente sabe que o nosso cliente, hoje, a qualidade não é diferencial, é uma exigência. Se você não tem qualidade, você está fora. Tá? Nosso verdadeiro negócio é resolver problemas. Então, eles estão aí para resolver problemas. É a vida de qualquer empresa e eles colocaram nos valores deles isso daí. Eu achei espetacular, então por isso eu estou trazendo, compartilhando aqui com vocês. Seguindo aí a nossa sequência lógica de itens, a visão. O que é a visão de uma empresa? Visão. Quando a gente fala em visão, a gente quer enxergar, né? Quer enxergar lá ao longe, enxergar onde a gente quer chegar. E é isso mesmo que é a visão da empresa. Então, é definida normalmente pela presidência, né? Ou pela diretoria superior da empresa. E ela diz onde essa direção da empresa pretende chegar em um determinado momento no tempo. Tá? Então eu tenho que fixar nessa minha visão o que eu quero ser lá no futuro e quando vai ser esse futuro. Então eu tenho que dizer a data. Em 2020 eu vou ter uma empresa desse tamanho, com esse porte, com essa abrangência de mercado, com esse... enfim, o tamanho, etc. Sempre por base no mercado, né, atual, né? Então a gente vai ter que considerar toda essa questão aí, e essa visão ela normalmente muda. Você chega lá naquele momento, você chegou lá no 2020, cheguei no que eu queria, eu mudo ela lá para 2025, 2030, enfim. A gente sempre vai pensando num prazo futuro e buscar como a gente vai fazer essa visão acontecer, obviamente. Tá? Então, a partir dessa visão que vai nascer muitas das políticas da empresa, muitas das formas de trabalhar dentro da empresa, para, obviamente, a gente conseguir atingir esse nosso objetivo futuro lá, nossa visão. Eu acho que deu para ter uma boa ideia aí desses 3 itens iniciais. Isso aí normalmente a gente faz e eles perduram na empresa, tá? Então, o que mais, né, a missão, a ideia é fazer uma vez e ela ficar para sempre. Não significa que não possa ser mudada. Às vezes a gente acha um novo ponto, acha uma forma de melhorar ela um pouco mais, ou passou um tempo, a gente esqueceu de tal coisa, puxa vida, isso aqui é interessante, ou até achou uma missão de outra empresa que é muito legal, que diz bem aquilo que a gente quer para a nossa empresa também. Então, acaba existindo essas oportunidades de mudança.
Tá? É muito mais importante a gente fazer uma missão, criar uma estrutura dessas de missão, visão, valores e praticá-los e começar de algum ponto, do que não, é tão difícil fazer e fica se enrolando e não sai nunca isso daí. Tá? Então comece, depois a gente melhora. Então, esses 3 pontos prioritários, você que vai começar a fazer o planejamento estratégico da sua empresa, vai ter que escrever esses pontos aí, tá? Trabalhe junto com a tua equipe, teus funcionários, o teu pessoal próximo, às vezes até amigos podem ajudar, enfim, às vezes você conhece um diretor de uma outra empresa que já fez esse tipo de trabalho, busque um apoio externo. Eu acho que isso aí é importantíssimo para você conseguir atingir esses teus objetivos pessoais, profissionais e os objetivos da tua empresa. Tá? E aí, falando de objetivo, quando a gente fala de objetivo, normalmente esses objetivos eles sugerem, eles surgem do marketing, né, que é aquela questão do cliente, né, do cliente para dentro da empresa. O que o cliente precisa que a gente trabalhe para ele. A gente fala muito disso aí, pensando no valor percebido do cliente. A gente já comentou e vai comentar mais vezes ainda em outras palestras, tá? Então, definir os clientes, os mercados, os produtos, né, que são objetivos da nossa empresa. E isso aí é importantíssimo a gente pensar, que começa a sair do abstrato. É fundamental que a gente consiga medir quantos clientes, quantos produtos, quais mercados, quantos mercados, quais são esses produtos, sabe? Fica claro uma unidade de medida disso daí. Começa a migrar, né? Aquele muito mais abstrato que a gente estava trabalhando antes, começa a virar algo muito mais que possui unidade de medida, tá? E é esse que é o nosso trabalho dentro de um planejamento estratégico. Aí sair lá do abstrato, que são os conceitos, e transformando isso em objetivos, diretrizes, metas, ações, e depois monitorar isso daí. Mas a gente vai tentar explicar um pouquinho de cada um desses itens no decorrer da nossa apresentação aqui agora, tá? E o que é uma diretriz, tá? Mais do que importante a gente buscar no conceito fundamental, tá? É uma linha reguladora do traçado de um caminho, de uma estrada. É uma diretriz, tá? Então a palavra diretor, ele significa aquele que dá a direção. O que é uma diretriz? É uma direção a ser seguida. É muito importante isso daí, porque existem diversos caminhos para a gente atingir aquela visão que a gente está enxergando lá na frente, que a gente escreveu ela. Eu tenho aquela visão, mas tem esse caminho, tem aquele caminho, tem outro caminho. Então a diretriz vai te dizer bem qual é o caminho a ser seguido para atingir aquela nossa visão no decorrer daquele tempo que a gente fez de previsão. Tá? Então as diretrizes principais que a gente normalmente direciona, e tomem nota aí, por exemplo, aumento de faturamento. Tá? Percebam que dá para medir isso daí, né? Então, aumentar o faturamento, isso é uma diretriz de visão lá na frente. Tá? Redução de custos. Então, redução de custos é outra diretriz que a gente vai estar trabalhando. Aumento de produtividade. Opa, legal. Então, a gente vai trabalhar com a produtividade também. Aumento da eficácia industrial. Então, vamos trabalhar com qualidade também. Fazer o produto funcionar lá para o cliente, não só os tipos de produtos, né? Quer dizer, não adianta fazer uma fábrica espetacular, montar a melhor fábrica do mundo de máquina de escrever. Isso não é eficaz. A gente tem uma fábrica que é obsoleta. Então, eficácia tem a ver com isso daí. Melhoria na qualidade. Então, aí a gente vai trabalhar a qualidade dos produtos. Então, a gente pode estar pensando nesse sentido aí. Inovação com novos produtos, novos serviços, né? Hoje em dia está muito na cara que é importante a gente inovar dentro da nossa empresa, agregando serviço ao cliente, um bom atendimento. Isso é serviço ao cliente.
Então, é fundamental a gente pensar em inovar nessas áreas e a gente consegue medir o nível de serviço que está prestando ao cliente, tá? E outras, né, por exemplo, entrada em novos negócios. Então, a empresa está pretendendo expandir e buscar novos negócios. Por que se faz isso? Muitas vezes porque já tem um ciclo de vida daquele negócio que está diminuindo, né? A gente pode citar alguns exemplos, por exemplo, a Kodak, ela tinha, né, para quem tem mais de 25, 30 anos, vai lembrar daqueles rolinhos de filme, né, que a gente punha na máquina de fotografia, girava e tal. Hoje não precisa de mais nada. Estou aqui falando no meu celular, ele está gravando, ele tira foto, ele faz tudo, mas naquela época precisava daquele rolinho de filme. E a Kodak, ela acabou quebrando porque não investiu em novos negócios, acabou não tendo uma diretriz, uma visão disso daí. E ela foi uma das primeiras que inventou a câmera digital. Só que ela acabou escondendo isso daí, achando que isso ia acabar com o produto dela, e aí veio a Sony, desenvolveu, criou, e aí acabou quebrando o negócio dela mesmo, né? Então a gente tem que ter isso daí em mente, tem que pensar como inovar em novos mercados, novos negócios. E aí, o que são estratégias? Estratégias, a gente vai buscar um pouco do grego, né, que é onde essa palavra aí nasceu. Então, stratos significa exército, tá? E legnin significa conduzir. Então, a estratégia é como que a gente vai conduzir o nosso exército. Como que a gente vai levar o nosso pessoal, quem trabalha com a gente, nossos colaboradores, funcionários, operários, naquela direção que a gente quer. Como é que a gente vai conduzir esse exército para atingir os nossos objetivos, as nossas metas, enfim. Tá? Existem 3 tipos de estratégias que normalmente eu gosto de separar lá no começo de fazer um plano estratégico. Tá? Então, essas 3 são 3 bem nítidos, né? São diferentes formas de criação desse processo estratégico. Eu vou falar sobre cada uma delas, né? A estratégia funcional, tá? É uma delas. Estratégia de negócios é outra delas. E estratégia empresarial é outra forma de direcionar os esforços. Porque, às vezes, o que acontece também? A gente já fez diversas formas, né, de planejamento estratégico, e lá no começo, quando eu não fazia essa divisão, eu percebia que se misturava muito isso daí. Mas é importante a gente separar, saber em qual dessas áreas que a gente vai fazer o nosso planejamento estratégico. E se fizer as 3 áreas diferentes, ótimo, melhor ainda, tá? Você vai trabalhar em 3 frontes de estratégia diferente, tá? Então, a estratégia funcional, ela envolve as atividades de valor da empresa, tá? Principalmente com relação ao valor da empresa. Quando a gente fala em patrimônio, quando a gente fala em valoração da empresa, são as estratégias funcionais, quer dizer, aumentar o nosso patrimônio, aumentar o nosso nível de produção, aumentar o nosso faturamento, lucros, etc. Tá? Então, o valor da nossa empresa. A estratégia de negócios, que é a segunda e não menos importante, é como combater a concorrência. Como é que a gente vai atacar lá fora o nosso mercado. Então, é muito importante a gente separar o que a gente faz para valorar a empresa. Claro que uma coisa acaba interagindo com a outra, mas valorar a empresa é uma coisa e estratégias externas é outra forma de trabalhar. Até porque muitas vezes as equipes você pode direcionar para uma equipe, né? Equipe comercial, equipe de vendas, equipe externa, representantes, etc. Né? Essas estratégias de negócios e funcional muito mais próximo da gestão interna da empresa. E estratégia empresarial em termos de negócios que eu devo estar presente, já é bem mais pensando em diversificar negócios, minimizar as sazonalidades de baixa em termos de só atuar em um tipo de mercado, quer dizer, pensar em novos negócios. Isso daí são as 3 formas de divisão de estratégia. E aí a gente vem chegando muito mais próximo
do nosso plano de ação e transformar tudo isso que a gente comentou até agora em metas. Então, o que é uma meta? Ela nada mais é do que uma subdivisão de uma estratégia. Tá? Então, eu vou, para eu ter aquela estratégia funcionando, eu vou ter que dividir ela em metas. Muitas vezes a meta para uma pessoa, meta para outra pessoa, meta para outra. Então, é muito importante, já começa a falar de pessoas, né? Saber quem é o dono daquela meta. Quem é a pessoa responsável por atingir aquela meta. Vai ser a pessoa que vai ter aquela meta como responsabilidade, vai pegar debaixo do braço ela e vai fazer ela acontecer. Tá? Então isso, tomem nota disso daí, porque é importantíssimo ter um responsável por essa meta. Mais importante do que tudo é ter um responsável. Tá? E essa meta, ela pode ser subdividida também em submetas, né? Porque às vezes você fala para um ano, essa meta em um ano, então você divide em submetas para facilitar o atingimento dessas metas, né? Essas metas iniciais aí. Tá? Então, e essa meta, ela tem que estar identificada com o objetivo, tá? Você pode pôr um númerozinho lá, objetivo da empresa tal, meta tal, né? Ela tem que estar dentro de um objetivo da empresa, tá? Então, nesse ponto que a gente está chegando agora, tem uma frase que eu sempre gosto de repetir, que é: gerenciar é cumprir as metas. O gerenciar é cumprir as metas. Tá? Não é medir, ver se está dentro da meta. Não, o gerenciar é cumprir as metas. É claro que a gente vai ter que medir para saber se cumpriu. Tá? Então, não existe gerenciamento sem metas. Ok? Você que é gerente, então, e se não tem uma meta clara, busque essa meta. É importante isso que eu estou falando, porque muitas vezes a pessoa, o que você faz? Eu sou gerente, mas ele não sabe a meta que ele tem que cumprir, mesmo porque muitas empresas não fazem um planejamento, não tem uma meta clara. E se não tem uma meta clara, qualquer coisa que eu fizer tá bom, eu atingi a minha meta, né? Mas eu tenho que atingir uma meta que atenda às necessidades da empresa, porque às vezes a minha meta, ela para mim me satisfez, só que muitas vezes isso daí acaba não satisfazendo, não trazendo o resultado que a empresa precisa. Tá? Então, busque essa meta, fala lá com o teu chefe, fala com o dono da empresa e fala: olha, eu preciso de uma meta. E aí põe no papel essa meta. Isso aí é fundamental, né? Que essa meta tem que ter 3 coisas principalmente, né? Uma ação, um prazo e um valor. Tá? Uma unidade, né? Esse valor é a unidade de medição dessa meta. Então, a ação que eu vou realizar, né, para cumprir essa meta, qual é o prazo que eu tenho para cumprir essa meta e qual que é o número que eu tenho que chegar. O número de meta, é aquele número que eu tenho que atingir. Porque daí se eu cheguei, eu tenho um número lá de 100, eu atingi 80, eu não atingi a meta, estou 80% da meta. Se o número era 100, eu atingi 120, eu tenho 120% da meta. Se o número era 50, eu atingi 40, eu tenho 80% da meta. Então, eu tenho que ter um número para atingir. E aí eu até sugiro que se faça um quadrinho, né? Porque cada gerente, cada gestor, cada líder vai ter a sua meta, vai ter o seu número lá a ser atingido naquele período. E aí o gestor geral, ele tem que ter um quadro mostrando tudo isso daí, né? Lembrando ele a visão lá em cima, né? Eu gosto de pôr lá um quadrinho assim, a visão tá aqui, baseado lá na missão da empresa. Não posso ter metas que fujam da nossa missão da empresa. E essas metas, elas são focadas para atingir essa visão, né? Normalmente lá na visão eu também coloco um número. Esse número lá na visão é importantíssimo. Tá? E aí, com base nessa visão, eu coloco todos os meus objetivos e esses objetivos, cada um deles, as metas necessárias para atingir esse objetivo. Tá? Então, metas, submetas, etc. Isso aí é fundamental para o nosso gestor conseguir enxergar o todo. Tá? Não só enxergar o todo, mas também saber o que está acontecendo. O gestor tem que colocar isso no papel na forma de um quadro. Tá? E disso daí, né, e aí às vezes pode-se, né, usar as planilhas do Excel, colocar tudo junto, né, todas as metas, submetas, etc. E aí a gente já vai transformar cada uma dessas metas
né, baseada na estratégia que está sendo seguida, em um plano de ação, tá? Porque até então a gente não colocou no papel ainda quem que é responsável por cada uma dessas metas e submetas, mas no plano de ação a gente vai colocar a pessoa responsável, não só a pessoa, mas também todo os 5W2H, a gente fala muito em 5W2H, que nada mais é do que uma metodologia. Coloquem lá no Google que vocês vão achar essa metodologia bem simples de ser utilizada, mas ela, esses W e H são do inglês, né? Quanto, como, onde, porquê, onde, quem, etc. E quanto vai gastar e até quando que vai estar pronto essa minha meta. Tá? É mais ou menos isso que a gente tem que pensar em termos de planejamento estratégico. É esse aí o nosso passo a passo para você seguir em função do nosso planejamento. E aí às vezes as pessoas se perguntam né, porque ou tem uma noção errada de planejamento estratégico. Então a gente acaba tendo que lembrar, e eu acho que isso é importante nessa finalização, depois agora que vocês estão pensando lá como é que vão fazer o planejamento estratégico de vocês, quando vocês chegarem lá, se depararem com uma dificuldade na empresa de vocês, o que levem isso aqui, esse mapinha junto, e são noções totalmente erradas. Quer dizer, é assunto do diretor-presidente. Planejamento estratégico é o diretor-presidente que faz. Negativo, todo mundo tem que ajudar, tem que colaborar nesse planejamento estratégico, ou principalmente na execução do planejamento estratégico. Tá? A execução é prioritária. Bom, e em muitos casos a gente chega e pergunta: e o planejamento estratégico? Você tem um plano formal, escrito? Ah, tenho, tá lá naquela gaveta lá. Plano estratégico não é para estar na gaveta, ele é para estar pendurado num quadro na frente, de preferência na porta de entrada, que a gente lembre todos os dias o que tem que fazer. Tá? E também tem aquela ideia, né? O cara... não, planejamento, né? Eu mentalizo ele, eu faço ele mentalmente, meu planejamento está todo aqui na minha cabeça. Isso não existe. Isso não existe. Você tem que pôr no papel. Essas metas têm que estar claras para todo mundo no papel. Você pergunta, né, você sabe o que é plano estratégico, planejamento estratégico? Não, eu sei aquilo que a gente faz todo ano lá para definir o número lá e tal. Não é isso. A gente pode se reunir lá prioritariamente uma vez por ano para definir o plano do ano que vem. Legal, mas o plano estratégico é para ser vivenciado todos os dias, todas as horas, todos os minutos. Tá? Isso que é importante. A gente está lembrando desse plano, dessa meta, dessa nossa missão, visão, valores. Tem gente que põe missão, visão, valores no crachá do funcionário. Para ele, se tiver qualquer dúvida, ele pega o crachá e olha no momento que ele quiser e acha quais são essas itens da empresa. E outra, totalmente errado, né, que a gente acaba vendo na cultura brasileira, e é o que mais falta na cultura do empreendedor brasileiro, que é o planejamento. É aquela questão que fala, né? Aqui no Brasil é impossível fazer planejamento, tudo muda, cada minuto muda, não sei o que. Não, isso aí não existe, tá? O planejamento, ele depende muito mais de nós do que muda, do que não muda, etc. A gente tem que prever as mudanças, obviamente, mas sem um planejamento, com certeza a chance de sucesso da nossa empresa, ela é reduzida muito, tá? E eu vou ler algumas frases aqui. Essas frases, elas são faladas, né, por pessoas que conhecem bastante de planejamento. A primeira que eu vou falar é do Bill Gates, tá? Então, a habilidade de executar é mais importante do que a do planejamento, do que a da qualidade do planejamento estratégico. Então, a execução do planejamento, ela é muito mais importante do que o próprio planejamento. E isso realmente acaba refletindo, porque 85% das empresas, elas não tem... A execução acaba sendo um fracasso porque elas não possuem os mecanismos para monitorar essa execução, tá? Então, se eu criei uma meta, eu criei um número lá, eu tenho que criar um mecanismo para medir isso daí,
Tá? Então, tem várias formas de medir isso daí, tá? Tem BSC, né, que é o Balance Scorecard, tem o valor agregado, tem formas de se medir isso daí, tá? A gente só precisa encontrar a maneira certa. Talvez você identifique a tua metodologia, o teu mecanismo, usando os dados que você tem na tua empresa. Tá? Aqui uma outra frase: na maioria das vezes os planos estratégicos falham por execuções ruins. Na maioria das vezes não, talvez os planos estratégicos falham sempre por causa da execução ruim, tá? Então, e principalmente a gente precisa ter o monitoramento, tá? 85% das empresas que não conseguem ter essas estratégias bem executadas e tal, é por causa de falhas no mecanismo de monitoramento. E um outro dado interessante aqui, interessante e chocante, tá? Que 85% das organizações investem menos de 1 hora por mês para discutir estratégia, discutir um planejamento, discutir uma forma de atingir o nosso objetivo, chegar lá na nossa visão. Tá? Então, isso aí é bastante preocupante, e eu espero com esse vídeo aqui mudar radicalmente, erradicar a falta de planejamento na face do nosso Brasil, quiçá do mundo. Tá? Então, quando a gente faz um planejamento estratégico, para finalizar aqui com chave de ouro a nossa palestra, que eu gostaria que vocês aproveitassem bastante, eu quero dizer que o planejamento estratégico ele deve ser baseado na ambição. Ambição de quem? De todo mundo dentro da empresa. Tá bom? Então, ele tem que ser, e aí eu vou ler de novo o dicionário aqui que eu trouxe junto, ambição, desejo ardente de alcançar um objetivo de ordem superior, aspiração relativa ao futuro, desejo intenso, tá? É a definição do dicionário Aurélio aqui. Eu achei espetacular falar isso aqui para vocês, mas vocês têm que trabalhar com ambição. Qual é a ambição de vocês? A ambição de atingir uma visão, seguindo uma missão. Bom, obrigado de novo pela atenção. A gente fica contente aí de poder estar compartilhando um pouco desse momento com vocês. Todo esse material que eu estou falando aqui, a gente vai deixar disponibilizado no nosso ouro ali, né? Vocês podem comprar esse material e implantar isso nas empresas de vocês. Tá bom? Obrigado, um abraço para vocês. Tchau, tchau.